Olá pessoal, vamos passar aqui para o workshop então do RStudio. A gente vai mostrar aqui dois assuntos dentro desse workshop. A gente vai analisar um pouco as diferenças entre a versão 18.4 e a 18.5, que é a versão mais atual da ferramenta. A gente vai ver que ela sofreu aí um facelift grande aí, de padrão visual da ferramenta. E a gente vai abordar também um pouco o assunto da LGPD, como que a ferramenta consegue nos ajudar nessa missão aí de catalogar e conseguir entender, né, quais são os pontos críticos da nossa estrutura de dados que a gente precisa de ter uma atenção redobrada em cima dela para resguardar os dados. Então a gente vai abordar esses dois assuntos aí. Nesse primeiro momento, a gente vai ficar mais dentro de uma apresentação PowerPoint, que é essa que já está aqui aberta para vocês. E aí, num segundo momento, eu vou entrar dentro da ferramenta, dar uma volta na ferramenta para a gente visualizar aí as diferenças e ver como é que a gente pode usar a ferramenta também para nos ajudar aí nessa parte de gerenciamento aí da segurança e criticidade das informações. Então, primeiro ponto aqui agora sobre essa mudança, né? Então a versão 18.5 recebeu uma completa mudança aí na identidade visual do RStudio. Até a versão 18.4, o padrão que a gente usava era o padrão MDI, né? Aquele onde a gente tinha um conjunto de botões na parte de cima da ferramenta, esses botões inclusive customizados, e a parte de baixo múltiplos projetos abertos, né? Então vamos imaginar que essa, sei lá, eu acredito que lá para XP, versão XP do Windows, ou até antes disso mesmo do Windows, já era uma característica de aplicação. A versão 18.5 ela sofreu uma mudança, foi incorporado dentro da ideia agora o padrão Ribbon da Microsoft também para construção de aplicações para Windows, mas ele é mais inteligente. Então a gente vai ver aqui que apesar das mudanças, né, e a gente está acostumado a trabalhar de uma forma e qualquer mudança que ocorra a gente vai ter ele, poxa, outra já estava acostumado, já lembrava, tal. Então a gente vai ver que as teclas de atalho, a gente vai ver que os botões, os menus de contexto, né, com o botão da direita do mouse sobre um determinado objeto ou área de trabalho, continuam da mesma forma. Então foi mudado realmente essa parte de menu e botões do padrão Ribbon. Essa padronização ela é a que a gente tem hoje, né? Então a gente está da mesma forma que a gente trabalha aí com o Office e N outras aplicações aí da plataforma Windows, eles já possuem essa característica, então isso também vai facilitar aí para a gente o aprendizado aí e nos acostumarmos aí com essa nova carinha aí. Aproveitaram para criar aí acesso a recursos de forma mais fáceis também. A gente tinha muito recurso que estava escondido dentro de opções de menu, dentro de formulários de configuração, e agora a gente pode ter um acesso mais rápido através dessa nova interface aí. E o foco na usabilidade. Então a ideia é que a ferramenta também vai se adequando em função da atividade que a gente está tendo, se eu tenho um projeto aberto, se eu não tenho projeto aberto, se o diagrama que está aberto em questão é um modelo físico, é um modelo lógico, a gente vai vendo que a ferramenta vai se adequando ao trabalho que a gente está efetuando naquele momento ali. Então até a versão 18.14, recapitulando, era MDI, a gente tinha aquele menu principal, menu de contexto e conjunto de botões. Então essa é a ferramenta, a 18.4, né, onde a gente tem aqui o menu principal, que também ele vai sofrendo modificações aí com recursos a partir de uma tarefa que esteja sendo executada, de um modelo aberto dentro da ferramenta. E depois a gente tem aqui um conjunto de funcionalidades, né, com os botões aqui, que vão dar acesso rápido a recursos da ferramenta. Então, para quem ainda nem está na versão 18.4, né, que é essa que está aberta aqui, a partir da versão 18 a gente passou a ter aí uma tela de boas-vindas aí, que é essa
página aberta, onde a gente também tem aqui, já pode automaticamente criar um projeto relacional, dimensional, sem precisar de ir no File, New e fazer a escolha. Então, também para dar mais produtividade aí, além de uma série de recursos, tutoriais, guias, né, how-to, vídeos pequenos que vão ajudar a gente a entender um recurso da ferramenta e começar a usar ele. Então é bem legal essa página aí. A versão 18.5, né, em diante, então daqui para frente agora, a gente adotou o padrão Ribbon, que também é da Microsoft, para a construção de aplicações Windows, né, conjunto de funções agrupadas e contextualizadas. Então, se eu tiver com modelo lógico, se eu tiver com modelo físico, o que eu estou fazendo ali, os recursos que vão estar disponíveis para mim trabalhar ali, facilidade no acesso de recursos que antes estavam escondidos, né, dentro de menus ou de formulários. Então, isso também é o foco na produtividade, né, para a gente cada vez mais conseguir rapidamente acesso a um determinado recurso e padronizando com as outras ferramentas já de mercado aí. Então, como por exemplo o Office. Ah, poxa, já acostumamos com aquilo aí, está tão fácil o Office e o RStudio ainda está lá naquele padrão antigo lá de Windows XP, Windows 2000 lá para trás. Não. Então agora a ferramenta deu uma modernizada, né? Essa é a cara da ferramenta agora, não existe mais menu principal e aqui a gente tem já as opções que automaticamente vão mudando e vão habilitando novos recursos, novos conjuntos de recursos em função de um trabalho que eu estiver executando ali. Então a gente tem aqui, o único menu, para falar a verdade, a gente tem dois menus aqui. Esse menu que está aqui em cima, abaixo do cursor do mouse ali, onde a gente consegue criar umas teclas de atalho aqui. O menu File, que tem File, Open, Save, Save As, e a partir daí são abas. Então Tools vai mostrar para a gente essas informações que estão aqui, o repositório, a parte de login, de logout, de gestão do repositório e daí por diante. A gente vai explorar isso um pouquinho mais, mas eu não vou ter mais conjunto de menu principal dentro da ferramenta, né? Então aqui acessando já o menu, aquilo que eu comentei, a gente já tem ali o menu File, onde a gente tem um Open, um Save, um New, um Save As, Print e tal. A gente tem configurações aí de conjunto de cores da IDE, então se eu gosto daquela IDE preta, eu posso escolher ali um Dark Gray ou um Black para ficar com a minha IDE com estilo Dark ali, ou não, eu gosto dela mais clara mesmo, ou mais clara ainda, né, em vez de ser assim, um tom de cinza com azul, ser a branca com azul. Então a gente tem 4 opções aqui para a gente escolher o estilo que a gente quer, e a gente tem no cantinho também do lado do Style ali, a gente já tem o menu de Help, né, para ter acesso ao Users Guide, ao glossário, a automação de interface, que são as APIs aí para programação de macros e os demais conteúdos aí da ferramenta. Então, com o RStudio aberto, sem nenhum projeto, né, eu abri o RStudio e não abri projeto nenhum, então a gente só tem essa aba Tools e Repositório, e aí a gente já aqui de cara, né, já tem as ações de New. Então, preciso de criar um projeto, ou eu quero importar um projeto, né, importar um projeto e de que tipo de arquivo. Então aqui a ferramenta vai começar a trabalhar com a gente, né. A gente tem hint contextualizado, passou o cursor do mouse em cima do botão e deixou um pouquinho, tá vendo? Criar um novo modelo usando o MetaWizard como point, ou através de um arquivo de SQL de banco de dados, ou importando um arquivo antigo aí de Irving. Então, um hint para cada uma das opções. Então, sem projeto nenhum aberto, a gente já tem aqui essas opções, né, para criação. Então, um grupo de import e export, um grupo de database, tá vendo? Eu vou fazer uma engenharia reversa de banco de dados. Eu quero acessar o Aqua Data Studio, por exemplo, para eu fazer alguma manipulação, óbvio, eu tenho que ter a licença à parte do Aqua Data Studio. Toda a parte de mapeamento de data types entre modelo lógico e físico, criação já de transformação de nomes, de templates de nomes, né? O tabela vai virar TB, o cliente vira CLI, então toda aquela parte de normalização de nomes entre projetos lógicos e físicos. Formulário de opções da IDE, onde a gente tem ali
várias abas, eu acho que umas 17 abas de customização, para a gente deixar o ambiente com a nossa cara, habilitar ou desabilitar aí a tela inicial. Então, basicamente a gente já tem isso aqui, com um projeto fechado, sem projeto nenhum aberto. A mesma coisa a aba de repositório, do repositório. Então, não tem projeto nenhum, mas eu já tenho o quê? Eu já consigo fazer um login. Então, vou fazer um login, depois tem logout, depois de feito o login, aí vão habilitar outras opções de acordo com as credenciais do usuário. E aí eu vou, por exemplo, solicitar do repositório um projeto, ou criar um projeto vazio já associado ao repositório, visualizar a parte de binds aí de objetos corporativos. Então eu consigo ver, por exemplo, se eu tiver um dicionário corporativo, quais projetos usam um dicionário corporativo, quais colunas ou atributos utilizam um determinado domínio, uma regra de validação, um valor default e daí por diante. Então já facilmente em cima aqui da gente a gente já consegue ter acesso aí a grande parte das funcionalidades do repositório, Security Center, a parte de ajustes, né, as opções aqui para a gente estar configurando a ideia para ter acesso ao repositório, toda a parte de gestão de tarefas, que é um módulo que vem junto da licença quando a gente tem um repositório. Então todos os recursos agora disponíveis dentro da aba do repositório. Antigamente a gente tinha alguns objetos, algumas opções dessas nos botões e depois através do menu, o menu do repositório, a gente teria acesso às demais tarefas. Então, tudo que está aqui na tela, né, o login, os diagramas, então estão tudo separados por grupos, ó, login, logout, diagrama que eu quero fazer, dicionário de dados, repositório, a parte de administração, a gestão de glossários corporativos, então acessar junto ao Team Server e utilizar uns glossários que existam lá dentro da ferramenta. Então isso já na tela, sem que a gente precise de ficar entrando dentro de opções de menu. Então aqui agora com o projeto aberto, então a gente já automaticamente já consegue ver, tá vendo, o conjunto de informações de gestão do diagrama, a parte de insert, então eu quero colocar objetos novos na tela, então tudo que está disponível para mim, isso contextualizado com o tipo de modelo, né? Modelo lógico, modelo físico, e dentro do físico ainda a opção de plataforma, qual é a plataforma que eu estou usando, então eu tenho mais objetos na versão 10, 12 do Oracle do que na versão 7 do Oracle, a mesma coisa SQL Server DB2, então ele vai modificando de acordo com o tipo de modelo físico que eu tiver trabalhando no momento. Mas a gente já consegue ver, né, diagramas, insert, modelo, aí o tools, repositórios continuam aqui, e agora a gente tem também a opção de macro para estar automatizando alguma tarefa aí já habilitada para a gente. Ó. Então, após a abertura de um projeto, né, a gente consegue visualizar novas abas aí com um conjunto de objetos que serão apresentados para uso. Então, diagrama, insert, model, tools e repositórios já estavam em macro. Então, cada uma dessas abas contém aí uma série de objetos que vão ser utilizados de forma contextualizada também pelo modelo. Na aba diagrama, a gente tem os recursos disponíveis para manipulação do nosso projeto, para mudar a formatação do nosso projeto, para fazer alinhamento, para mexer em layout dos objetos, layout dos relacionamentos propriamente dito, para ter acesso aos formulários de pesquisa. Então a gente está vendo aí o Find Entity View aí, uma telinha, um F4, que é o que dá acesso a esse cara, continua funcionando. Então isso vai mudando. E aí é que eu falei que a gente vai ter que aprender um pouquinho. Então eu quero fazer o quê? Quero mexer no diagrama. Ah, então tá, eu vou abrir a aba diagrama. Ah não, estou mexendo no modelo. Então o diagrama é o projeto inteiro. O modelo é o modelo lógico, o modelo físico, o modelo físico de desenvolvimento, de homologação, de produção, ou o modelo físico de plataforma, DB2, SQL Server, Oracle, MySQL, e daí por diante. Então eu vou ter que, na minha cabeça, falar que eu estou mexendo aonde? No modelo. Então eu venho para a aba modelo e tem todos os recursos ali. Ah, vou mexer no diagrama. Ah, estou mexendo no diagrama, então os recursos que eu tenho
dentro desse carinha aqui. E aí, conforme a gente for se adequando, acostumando com o layout, acabou, a gente vai ser bem rápido, bem tranquilo a utilização dos recursos. Na aba Insert, por exemplo, estou aqui no modelo lógico, então tenho aqui, tá vendo, a entidade, view, outros objetos, por exemplo, usuário, roles. Eu tenho aqui relacionamentos, então as opções que eu tenho dentro do relacionamento estão explodidas aqui nessa imagenzinha na tela aqui, ó. Ou shapes, então eu quero colocar desenho na tela para dar um destaque para um conjunto de informações. Então, todas as opções que a gente tem para a construção de um modelo lógico contextualizado dentro da opção Insert. Então, ó, aqui agora ela é no modelo físico, ó. Dentro do modelo físico, dependendo do modelo, esse aqui para mim parece que é um modelo de Oracle. A gente tem acesso às packages, sequence, view materializada, área de segmento de rollback, table space. Se fosse outra plataforma não Oracle, essas opções ou estariam inválidas ou seriam escondidas aí. Algumas delas ficam inválidas, indisponíveis, indisponíveis, e outras ficam, outras somem, né? Depende aí de como foi elaborado aí. Os relacionamentos, ó, identificado, não identificado, um para muitos, muito para muitos, daí por diante. Então tudo aquilo que a gente também tinha através dos botões, né, que eu sempre nos meus treinamentos, nas apresentações, falava, ó, tem ícone e tem botão na tela, né, além da opção de menu. Então, toda a criação aí de objetos físicos. Na aba modelo, na model, né, a gente tem aí, por exemplo, se eu tiver no modelo lógico, eu vou ter a geração de um modelo físico, ou a adição de um novo modelo físico dentro de um projeto já existente, né, porque a ferramenta ela permite eu ter vários projetos, vários modelos físicos para um único modelo lógico, né? Aquela ideia de ter um lógico unificado, um físico por plataforma, por exemplo, ou por estágio de desenvolvimento. Então eu tenho lá o físico de desenvolvimento, de homologação, de produção, cada um com seu conjunto de objetos, ou eu sou uma software house, e aí eu tenho um lógico só, e aí eu tenho um físico para DB2, um físico para Oracle, para SQL Server, que são as bases de dados que eu suporto, que meus clientes necessitam. Então, se eu estiver fazendo uma reversa, eu posso fazer uma reversa inicial e a partir daí adicionando novas plataformas. Eu fiz a reversa do SQL Server, tá? Agora adiciono o físico do Oracle, adiciono o físico do DB2 dentro do meu projeto que eu já tenho aqui. Então, os recursos agora bem fácil na nossa mão. Antigamente era botão da direita em cima do modelo para poder adicionar um. Então lá continua, mas mais fácil aqui. Compare e merge bem rápido aqui, ó, também. Antes, botão da direita, aí dependendo se você clicou no físico ou no lógico, ele até mudava de posição ali em função das opções que variavam, né? Agora está muito mais fácil. Simplesmente clico aqui, ó, utilitário de transformação de nomes, o utilitário de pesquisa. Então está tudo aqui, ó, a abinha utilities. O que eu quero fazer? Comparar, transformar nomes, lógico, físico, lógico. Quero gerar um esquema de XML. Eu quero validar o modelo, ó. Eu quero sincronizar submodelos entre o modelo lógico e o físico e físico, e daí por diante. Então, tudo mais fácil, ao alcance da mão. Continua aquele menu de contexto em cima do submodelo, em cima do modelo físico, do modelo lógico, para ter ações como, por exemplo, gerar um modelo físico, mas agora também a gente tem na aba Model aqui, esse conjunto de informações aqui também. Já criar uma linhagem de dados automaticamente aqui dentro desse cara aqui. Então, a ideia de trazer os recursos mais utilizados e colocar. É óbvio que isso aqui passou por análises de usuários e tal. Qual é o recurso que é mais usado, que não é usado e tal. E aí foi feito aí essa mudança e a implementação da interface com os recursos. O modelo lógico ou físico, né? Então aqui eu estou no lógico, quando eu estou no físico, né? Então eu posso também adicionar ao meu projeto um outro modelo físico,
mas aí eu já tenho aqui, por exemplo, a parte de cadê? Validate, create submodelo, mesma coisa, create data flow, model options, unificação. Aqui, ó, basicamente o que mudou aqui pra gente, ó, foi a geração de um físico que a gente não tem no lógico, né? Então no lógico eu não tenho, no físico não tem por que eu gerar um físico de um físico, eu já estou num físico, né? Do lógico que a gente gera o físico. Então esse aí sofreu poucas mudanças aí de um para o outro aí. Tools, então opções, as mesmas opções, ó. Então criar um projeto novo, importar um projeto, exportar um projeto, importar um dicionário de dados, fazer reversa de banco, então opções agora já habilitadas em cima do meu projeto aberto, né, as opções aqui de Overview Window, de Zoom Window, que são aquelas telinhas que nos ajudam aí a visualizar melhor um projeto grande, toda aquela parte de hint, passando o cursor do mouse por cima de um objeto, qual é a informação que ele vai estar me mostrando ali, ó, tá vendo? Table Help ou Schema Object Help. Então ele mostra um hintzinho, então eu vou definir o que eu quero ver a DDL, quero ver informações de coluna, ou modifico de uma forma muito rápida isso aqui. Antes isso aqui estava escondido através de um menu View, e aí a gente tinha que ir lá e procurar dentro daquele cara ali. A aba Tools agora com o projeto físico aberto, então eu posso gerar um banco de dados a partir disso. Então estou no modelo físico, já posso gerar um banco de dados. Estou no modelo físico, posso criar, querer trocar a plataforma, né? Estou aqui no Oracle 7, quero promover esse cara aqui para o Oracle 10. Eu quero fazer análise de crescimento de base, né? Então planejar o crescimento de base do meu projeto, então defino aquelas informações iniciais, quantas linhas tem dentro dessa tabela, quantas linhas eu cresço por dia, por semana, por trimestre, ou quantos por cento do meu banco eu cresço dentro de um determinado intervalo, e aí depois eu tenho aí a estimativa de crescimento para até 5 anos da minha base aí. Então, acesso rápido a essa informação aí também, ó. Então, um projeto aqui, né, aqui não vai mudar muita coisa, é o login, logout, adicionar o projeto dentro do repositório, fazer login no portal para ter acesso aos glossários corporativos, configuração do repositório, toda a parte de administração, segurança, central de segurança, para criar o perfil, quem pode fazer, quem pode não fazer. Então essas são as opções que a gente tem aí. Aqui eu detalhando mais um pouquinho para vocês, tá? Então, cada opçãozinha dessa aqui, o que tem, quando a gente tem esse botãozinho More aqui, e abrir exatamente mais opções, ó. Então, esse aqui a gente está explodindo as informações aqui do dicionário de dados, onde a gente pode, tá vendo, ó, criar um dicionário corporativo, vincular o nosso projeto a um dicionário corporativo. O que é isso? Eu já tenho um dicionário. Esse dicionário é único para minha empresa, tem lá todos os valores default, tem regras de validação, tem as constraints, tem valores de referência, tem as nomenclaturas lá que a gente usa, né, para fazer um encurtamento de nome lógico para nome físico, tem os domínios. Posso pegar um projeto, vincular a escada, usar esses recursos e aí depois saber quem é que usa o que. Eu posso, do mesmo jeito que eu posso vincular, eu posso desvincular um projeto de um dicionário, então ele vai parar de usar aquelas informações ali e aí ele fazer check-in, check-out, deletar o objeto, então todas as características aí de um Enterprise Data Dictionary, que é esse EDD aqui, né? Enterprise Data Dictionary. Eu só botei menor aqui porque não estava cabendo muito na tela aí. Então, ó, tá vendo? Criação de name de release, administração do repositório Project Center e o Change Manager, a parte de segurança. Então, tudo rapidinho de acesso para a gente dentro desse cara aqui agora. Até as macros, ó. Então as macros também, a gente consegue administrar as macros, dentro do nosso ambiente, criar os shortcuts, ó. Então eu uso demais essa máscara, então eu já vim aqui e já criei um shortcut para ela na tela, e a gente ainda pode definir no menu de contexto, né, o botãozinho da direita em cima de uma tabela, o botão da direita em cima da superfície de desenho do modelo,
quais macros eu quero que já apareçam ali para mim, porque são macros que eu uso direto. Então agora é uma telinha onde eu consigo visualizar isso e gerenciar os shortcuts aqui. Então conforme eu vou clicando no shortcut, criando ele vai aparecendo uma lista aqui para mim e aparece também contextualizado onde eu selecionei esse cara aí. Então basicamente essas são as mudanças que a gente tem dentro da IDE. Então ela, voltando aqui, ela saiu de uma aplicação MDI antiga, né, do padrão MDI antigo de desenvolvimento para Windows, e veio essa característica nova do Ribbon, e com a ideia de ter de uma forma mais fácil acesso aos recursos mais utilizados por vocês dentro da ferramenta. Tá? Então essa é a parte, a gente vai entrar dentro da ferramenta, das duas, né, só para a gente dar uma olhada. Mas antes da gente passar lá, vamos dar aqui uma olhada em como está. Opa, passei demais aqui, desculpa. Então, LGPD, né? Então, a LGPD é um monte de... Para falar a verdade, foi... Como que a gente fala assim, né? Agora é uma lei, né? Mas a gente já tomava cuidado, ou já tentávamos tomar cuidado com muitos dos dados que são sensíveis para os nossos clientes, né? E sensíveis para o nosso negócio. Porque quando a gente fala, quem são os meus clientes, isso é tudo que o meu concorrente quer. Ele quer pegar os dados do meu cliente para ele ir lá e conversar com o meu cliente, entender o que ele tem de ferramenta minha, querer trocar, substituir pela ferramenta dele, sugerir, dar alguma ideia para o cliente, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu já deveria estar me preocupando com isso há mais tempo, e principalmente o que eu sempre falo, né? Quando os dados eles são... igual a gente viu recentemente, aí, nos últimos 2, 3 meses, aí, a gente teve vazamentos seguidos de informação, né? De telefone, então com o número de telefone de todo mundo. Teve um que saiu aí com CPF de não sei, e CNPJ de não sei quantos milhões aí de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Normalmente eu falo, né? Isso aí é um achômetro meu, né? Que essas informações, quando elas vazam, elas saem de um ambiente que não é um ambiente de produção. O ambiente de produção das empresas, principalmente das grandes empresas, ele é muito gerenciado, a gente tem um controle muito grande de senha, de quem é que pode acessar aquele cara ali. Às vezes até eu estou dentro de algum cliente, a gente quer fazer algum teste, por exemplo, com o RStudio, de ir lá fazer uma reversa para entender o metadado, né? Porque o RStudio ele não faz consulta de informação de dados, é simplesmente da estrutura dos objetos. Não tem acesso, não tem permissão, não dá para fazer isso. A gente arruma um cara que é gente boa, aí ele senta na máquina, ele põe o usuário e a senha, fez a reversa, acabou, um abraço, vai embora ali. Então já tem um cuidado muito grande com isso, né? Só que a gente tem outros ambientes, a gente tem um ambiente de produção, a gente tem um ambiente de homologação que não é tão vigiado, supervisionado, vamos dizer assim, do que o ambiente de produção, mas ainda assim é um ambiente controlado, porque ali está sendo validado a aplicação para depois entrar em produção. Então a gente tem que ter certeza do que está acontecendo ali dentro. E a gente tem um ambiente de desenvolvimento, que vamos dizer que é aquele onde está ali tudo começando, e aí várias pessoas têm acesso, o programador tem que ter acesso, porque ele está construindo a aplicação, ele tem que fazer select, ele tem que entender o que está lá dentro, ele tem que testar a aplicação, né? Então existem informações ali. E aí, na minha opinião, é aí que as informações vazam. Então o cuidado que a gente tem que ter é, primeiro, entender o que é dado sensível para a nossa empresa, para as leis, para as regras, entender critério de segurança de cada uma dessas informações, né? Por exemplo, uma tabela de pedido, uma tabela de item de pedido. A tabela de item de pedido, ela tem o quê? Ela tem o código do pedido, ela tem o código do produto, ela tem uma quantidade, sendo simplista. Tem uma quantidade, tem um percentual de desconto e tem um valor. Pô, só tem número nessa tabela. Esse dado não é sensível. Ele não é sensível. Qualquer um que pegar essa informação não vai entender nada. Produto 1532. Pô, o que é? 1532 é um código interno da minha empresa, lá um identity que foi gerado. Não
Não é um CPF que eu peguei aquele código ali, opa, com CPF eu consigo descobrir de quem é esse CPF, o nome da pessoa, consigo um monte de informação. Não, não é sensível. Ah, o dado do cliente. Opa, o dado do cliente é sensível, muito sensível. Porque além de eu não querer que o meu cliente tenha acesso a ele, eu tenho que me entender com as leis. Então existem leis de gestão disso. Ah, minha tabela de produto, para mim ela é sensível. Porque se o meu concorrente tiver acesso à minha tabela de produto, ele vai saber meu preço. Então, na minha tabela de produto, eu tenho a descrição do meu produto, eu tenho o valor que eu estou cuidando, que eu cobro na tabela de preço. Mas então, ele é sensível para mim. Eu não quero que o meu cliente... Então, é saber como gerenciar essas informações. Então, ó, tá vendo? Existe uma série de leis que vão entrar em vigor agora, em agosto de 2021, né? Para todas as empresas grandes, médias e pequenas, vão ser obrigadas a cumprir a legislação. Então, além de saber, né, eu preciso de auditar os registros, eu preciso de auditar quem é que teve acesso a esses registros, eu preciso de auditar modificação em cima desses dados. Então, tem uma série de itens, né, que fazem parte da lei, o artigo 18 da LGPD, que cobre essas informações. Então, a gente tem que ter mecanismos de análise. Né? Então tem que auditar qualquer exclusão de dados, preciso auditar quem tem, mas óbvio, não é no meu banco de dados inteiro, são nas informações sensíveis. Né? Que informação que eu entrego para um parceiro meu? Eu não posso vender base de dados, né? Aquele negócio, pô, eu fui ali e comprei um carro, no outro dia já tem um cara me oferecendo insufilme, hack, como é que esse cara sabe que eu comprei o carro? Ah, foi a concessionária que passou isso para ele, foi o Detran que passou isso para ele, foi o despachante que passou isso para ele. A gente não sabe nem como é que a nossa informação ela trafega, né, mundo afora aí. Né? Além de ter ainda a necessidade, tá vendo, de tirar relatório de violação. Então a gente precisa disso. Ó. Um monte de, artigo 41, pum. Só que antes disso, né, multas, como que eu vou gerenciar se eu não tenho nem ideia dos dados que eu tenho, o que é, o que não é sensível dentro do meu banco de dados? Então, o RStudio ele pode nos ajudar a criar esse ecossistema de segurança. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa de saber é o que é sensível. Então, eu preciso de catalogar minha estrutura de dados, então eu preciso de saber nível de segurança de acesso aos dados, né? Qual é o nível de critério de segurança de acesso, nível de privacidade dessas informações, né? Então, quem pode acessar e se é sensível ou não é sensível a esse dado. Né? Se vazar, eu costumo brincar, quando estou fazendo a demo, eu coloco lá, vai rolar a cabeça. Vai rolar a cabeça se vazar aquela informação ali. Então, a gente precisa gerenciar melhor essa informação. Né? A gente precisa de ter isso, né, de preferência dentro do nosso modelo de dados, que a pessoa que vai lá consultar já consulta tudo. Poxa, eu tenho ali uma planilha Excel, eu tenho um sistema que faz isso, as informações desacopladas, se a gente modifica alguma coisa, não necessariamente está mudando em todos os lugares necessários. Né? E, principalmente, eu preciso publicar essa informação dentro da corporação. Né? Essa tabela é sensível, essa tabela não é sensível. Essa tabela eu tenho um nível de segurança altíssimo em cima dela. Essa daqui pode ser médio, pode ser baixo. Não preciso de gerenciar tudo. Né? Eu preciso de gerenciar o que é sensível. Então, quando eu consigo marcar o que é sensível, aí sim eu começo a gerenciar esse cara e a informação o responsável, por exemplo, por dar carga no ambiente de desenvolvimento, por dar carga de dados no ambiente de homologação, porque eu vou ter que fazer uns stress test, eu vou fazer teste de performance na aplicação, né? Porque não adianta falar, não, aqui ó, meu sistema está rápido com um registro que eu digitei e com 1 bilhão de registros. Como é que ele vai ficar? Então, mas eu não vou digitar 1 bilhão de registros. Ô, amigão, dá uma carga aqui nesse banco de desenvolvimento para eu fazer teste aqui. Então, esse cara vai ter que o quê? Ter acesso a essas informações para saber como que ele vai gerenciar o conteúdo que ele vai colocar no ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Né? Então, o RStudio ele possui um módulo
apartado exclusivo para gestão da informação, de segurança da informação. Ele permite rotular individualmente um objeto ou um conjunto de objetos. Então eu posso criar, a gente vai ver aqui, um submodelo, colocar 10 objetos ali dentro e falar, esses objetos são sensíveis na minha empresa. E eu vou gerenciar eles dessa forma, todos eles com o mesmo critério. Ah não, eu vou chegar no detalhe da tabela. Cada tabela eu vou rotular ela separadamente e vou criar os critérios de segurança nela. Tudo bem. Ah, eu quero ir lá no detalhe da coluna. Essa coluna CPF é sensível. Essa coluna nome do razão social ou nome da pessoa física é sensível para mim. Ah, o nome da mãe é sensível para mim. E aí, daí por diante. Ah, o sexo não é sensível. A cor do cabelo não faz diferença nenhuma. Se essa informação cor do cabelo vazar, não vai acontecer nada. Ah, mas algumas informações daquela pessoa eu preciso gerenciar. Então eu posso chegar na tabela inteira e falar, a tabela de cliente, tabela de fornecedor, a tabela de usuário, esses caras eu vou gerenciar. Ou eu posso, um conjunto. Então eu posso ir num ambiente macro, maior um pouquinho, ou chegar lá no detalhe micro, lá na frente, lá e gerenciar. E óbvio, eu preciso gerar relatório. Então eu tenho que publicar essa informação. Então eu preciso de gerar relatório dessas informações aí. Então a ideia é que agora a gente vai entrar lá dentro da ferramenta para ver como é que ela está e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dessa parte aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vou dar um Alt Tab aqui e vou acessar o meu ambiente. Ó. Então, esse é o ambiente novo do RStudio. Aqui eu tenho um RStudio antigo também, aqui dentro do meu ambiente. Ó. Cadê aqui o meu cursor do mouse? Está aqui. Eu tenho aqui a versão antiga. Então, o mesmo projeto aberto nas duas IDEs, só para a gente visualizar. Ah, está aqui. Está aqui o cara. Botão da direita em cima dele, menu de contexto, botão da direita aqui, menu de contexto, meu conjunto de botões aqui, os meus menus, ó, o que eu quero fazer, eu quero mexer no modelo, eu quero mexer no dicionário de dados e tal. A versão 18.5 também tem o botão da direita em cima dele, ó, contextualizado, a botão da direita em cima de um modelo físico contextualizado, os íconezinhos todos bonitinhos aqui, que eu falo, tem ícone? Tem, então tem na tela. Então, só que aí eu vou ter aqui, ó, tô no menu, ó, DB2, ó, tô aqui no modelo DB2. Se eu pegar em Model aqui, ó, ou Insert, o que eu consigo inserir? Quais tipos de objeto? Ó? Buffer Pool, Node Group, Alias, Query Table materializada, usuário. Ah, cliquei aqui no Oracle, pacotes e daí por diante. Eu não tenho opção de menu. Então eu vou ter que acostumar aqui agora, me adequar a essa nova forma de trabalhar aqui e saber, ó, vou mexer no diagrama, eu quero mexer nas características de display do diagrama. Então tá aqui. Vim aqui dentro desse cara. No modelo eu faço o quê? Ó? No Model Options, eu tenho aqui o Model Options do meu projeto, projeto físico, então estou no físico, lógico, vim aqui para o lógico, outras características, ó, automaticamente do modelo lógico, tá vendo? E vão automaticamente aparecendo e sumindo coisas aqui para a gente em função da utilização de algum recurso aqui dentro do nosso projeto. Então, na minha opinião, ficou bem fácil de trabalhar. Ó, tá vendo? O modelo físico está aqui, ó, Insert. Eu vou criar esses caras. Ó. Vou criar entidade, view, alguns outros objetos do tipo Business Data Object, o usuário e rule. Quero criar relacionamento, quais opções de relacionamento eu tenho? Acabou. É isso aqui que eu faço no físico, no lógico. Eu vim para o físico? Vim para o físico. Aqui no físico eu tenho outras coisas aqui, ó. Então tem outros objetos, esse aqui é SQL Server, e outras características, outras ferramentas que eu quero. Ó, vou gerar o banco de dados físico, vou fazer a parte de Capacity Plan aqui, ó. Então, tá o carinha aqui. Eu vou trocar a plataforma de banco de dados. Então está muito mais limpo, mais clean de trabalhar. Então é só a gente se adequar ao nosso cérebro, adequar o nosso cérebro. Eu vou mexer no projeto, então está aqui em diagrama. Quero mexer só aqui no ambiente de produção aqui
SQL Server 2014, então está aqui o modelo, vou mexer dentro desse modelo aqui. Ah, quero mexer, vou criar aqui um banco de dados, trocar a plataforma, vou trocar aqui a plataforma, do 2017, por exemplo, pum, acabou, esse cara aqui já é 2017. Eu quero ver as janelinhas aqui de Windows, conforme eu vou passando o cursorzinho do mouse ali, ele vai me aparecendo ali, ou isso aqui ele vai mexendo até no zoom, né? Aqui o projeto é pequeno, então não faz muita diferença isso pra gente, mas tá o carinha aí. Eu quero organizar o layout do meu projeto. Eu não lembro aqui, é aqui não, então é no diagrama. Layout. Bom, também tenho que usar mais aqui para eu acostumar também a minha cabeça aqui na utilização dos recursos aí. Mas basicamente os mesmos recursos que a gente tinha, o F4, tá lá, Ctrl F, tá o Ctrl F aí e daí por diante. Tá, as teclas de atalhos não mudaram, continuam as mesmas, só que o layout agora está um pouquinho mais bem organizado aqui agora. E aí a gente quer fazer o quê? A gente está querendo ver toda essa parte de gestão da segurança, né? Então, dentro do dicionário de dados, eu tenho aqui embaixo, dentro da minha ferramenta, tá, para aqueles que estão começando no RStudio agora, né? Aqui é o nosso Project Explorer, né, que a gente tem aqui a nossa estrutura toda aqui do projeto, e dentro dessa parte aqui do Project Explorer a gente tem 4 abas: o Data Model, que é esse cara, a gente tem o dicionário de dados, a gente tem a transformação dos dados, e a gente tem aqui acesso às macros aqui de performance aqui da produtividade. Então a gente vai mudar aqui para o Data Dictionary e a gente consegue visualizar. Além, eu tenho aqui campos customizados, eu tenho valor default, eu tenho regras de validação, valores de referência, nomenclatura de nomes, tipos de dados customizados, domínios dentro desse cara aqui. Então, quais domínios aqui eu tenho? E eu tenho aqui, Data Security Information. Então, dentro desse cara aqui, eu vou criar grupos. Então, por exemplo, vou colocar aqui, critério de privacidade, né? Definições dos critérios de privacidade dos objetos. Vamos pegar esse cara aqui, fazer assim, tum. Ok. E aí, dentro, isso aqui é um grupo, tá, gente? Aí aqui dentro, privacidade, ok. Aqui dentro agora eu vou criar propriamente dito, uma propriedade de privacidade. Então, nível de privacidade. Informação sobre o nível de privacidade do objeto. Estou colocando objeto porque eu posso estar querendo até colocar privacidade numa view, porque a view também vai ter acesso aos dados, né? Então eu posso querer também critérios de privacidade para view. E aqui, qual o tipo de propriedade? Pode ser um booleano, pode ser uma data. Quando foi que foi definido isso? Qual é o arquivo que eu usei com os critérios para chegar nessa informação? Um número, um texto, que está aqui na tela, um text list, uma hora. Não, um text list. Então aqui, a privacidade dos dados. Então esse cara aqui pode ser uma privacidade alta. Pode ser média, baixa, para uso interno. Então não faz sentido nenhum
alguém ter acesso a essa informação, só serve para cá, por exemplo, uma tabela só com código, não vai servir para nada. Eu posso ter aqui, por exemplo, informação é pública e não definida. Então, esse cara ainda não foi definido ainda. É critério não definido. Bom, venho aqui e marco esse cara aqui como sendo o valor default, por exemplo, ó, e criei um nível de privacidade aqui. Eu posso ter aqui um outro grupo, por exemplo, que vai ser da segurança. Critérios de segurança. Tá? E aqui dentro da segurança eu tenho, né, nível de segurança. Segurança. Mesma coisa. Vou colocar uma lista aqui, ó. Vai ser muito alta, alta, baixa, média, baixa, não definida. E vou colocar o não definida como sendo o valor default. E eu ainda posso ter aqui ainda mais um, que seria a conformidade. É uma palavra do, aquele compliance, né? A conformidade. Eu estou fazendo isso em função de quê? Então, de uma lei, de uma regra, de um critério de conformidade, uma regra interna da empresa, ou uma regra do meu cliente que me definiu que eu tenho que fazer aquilo ali. Então, ó, regulado pelo cliente, regra interna da corporação, LGPD, Lei Federal XYZ, regra do Banco Central 1, 2, 3, 4, SOX, Basileia, ou qualquer outra coisa que eu queira colocar aqui, não definido. Bom, e todo mundo aqui. Então eu falo, olha, eu segui aqui um documento do cliente, que está aqui em cima desse documento do cliente, né? Eu rotulei dessa forma, assim, assim, assado. Então, posso criar quantas regras eu quiser dentro desse cara aqui, para eu estar gerenciando agora as informações. Pô, mas e aí, como é que eu vou gerenciar esse cara aqui agora? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou trabalhar em cima do meu modelo lógico. Tabela de cliente, tabela de pedido, tabela de produto, tabela de item de pedido. Está todo mundo aqui. E aí eu vou, por exemplo, pegar a minha tabela de cliente. Ó. Dei 2 cliques em cima dela. E aí ele já até parou aqui, porque eu estava fazendo um testezinho de manhã. Já parou aqui para mim, ó. Security Information. Aí eu vou colocar aqui, ó, conformidade. O que é esse cara? Ó, LGPD. Nível de segurança. Ó, nível de privacidade. Privacidade alta. Nível de segurança. Muito alta. Se vazar os dados do meu cliente, vai dar ruim. Na tabela de item de pedido, tá vendo? Tem quantidade, valor, código e código. Então, não preciso me preocupar muito com esse cara. Então eu falo, ó, regra interna da corporação, isso aqui é para uso interno. Vamos falar que é média. Eu não quero saber quanto que, em média, alguém me compra. Eu vou rotulando. Mas olha, poxa, mas, nossa, chato, hein? Toda vez eu tenho que clicar em cima desses caras para ver e para saber, esse cara já tem, né? Se eu fizer ainda assim, ó, esse cara já tem, ó. Abriu aqui no atributo. Cadê o... Security Information, está aqui. Eu tenho até que achar o cara, adivinhar o cara, né? Então, não, a ferramenta também nos ajuda, por exemplo, ó. Vou pegar aqui, em cima aqui do meu modelo lógico, aí ao vício, ó, botão da direita, Create Submodel, ou aqui no modelo provavelmente eu tenho aqui um Create Submodel, ó, Create aqui, ó, Submodel, Create. Pum. Vamos colocar esse cara aqui como
segurança dos dados. Ó, criei esse cara como segurança dos dados. Vou selecionar quais objetos eu quero colocar dentro dessa subdivisão. Coloquei esses meus 4 objetos. E aquilo que eu comentei, ó, eu já poderia rotular aqui, ó, e colocar um rótulo idêntico para todos. E aí eu trabalho assim. Então vai depender de como vocês querem trabalhar. Eu posso criar um rótulo para todo mundo, igual está aqui. Eu posso individualizar, igual a gente colocou aqui, né, mas individualizando o objeto tabela. Eu ainda poderia individualizar, por exemplo, esse cara e colocar a informação de segurança aqui, ó, o nome do cliente, ó, pum, 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 e rotular esse cara aqui, porque só esse dado aqui é que eu acho que é sensível, o resto não é sensível, por exemplo. Então eu posso gerenciar num grupo de objetos, numa tabela ou em cada uma das colunas. Mas ainda assim, ó, eu criei o submodelo ali, mas ainda não estou conseguindo visualizar de forma mais simplificada aquela informação, né? Então, como eu mexo nesse cara, ó, vou aqui no diagrama e tenho aqui, ó, diagrama object display. Aí eu viro para ele, ou botãozinho da direita, diagrama object display. Ó, definição, quero ver definição, eu quero ver aqui os campos customizados, se eu tiver, e quero ver informação de segurança. Pronto. Ó, vamos pedir para ele dar um resize nesse cara pra gente. Ó, não tem critério de segurança, não tem critério de segurança. Esse cara aqui tem a LGPD, privacidade alta, muito alto. Regra, uso interno, média. Ah, eu quero colocar nesse cara aqui agora. Então eu posso vir aqui, porque esse cara está sem. Né? Ou, se eu for fazer isso para muitos objetos, eu posso fazer o contrário. Eu vou lá no meu critério de segurança, ó, dou 2 cliques nele e falo aqui, ó. Ó. Pum, põe em todos os lógicos, ó. Aí ele vai colocar em todo mundo do modelo lógico para mim, ó. Já apareceu aqui dentro desse cara. Vamos colocar aqui, mesma coisa, ó. Entidade, lógico. Pum, apareceu o segundo. Terceiro, a entidade, pum, apareceram as informações aqui, ó. Então, ó, são todos os carinhas aqui pra gente. E aí agora sim, agora eu posso vir rotular a minha tabela de produto. A minha tabela de produto para mim, ela é importante sim, ela é regulada pelo interna, né? Corporação, para uso interno, isso aqui é alto. Então, eu tenho critério dessa informação aqui para mim. Ah, esse cara aqui, esse cara é mais ou menos, porque ele tem informação, mas não é, não, esse cara aqui está aquele lá está na LGPD, né? Então esse cara aqui está aqui é privacidade média, médio. Então cada um desses aqui tem uma característica diferente. Ah, mas agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso de informar para todo mundo, né? Todo mundo saber isso daqui. Todo mundo precisa de entender e saber o que a gente está rotulando ali. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo gerar um documento a partir disso daqui. Então, eu clico aqui, né, eu tenho aqui o meu submodelo aqui, botão da direita em cima dele, ó, e gera um relatório. Eu posso imprimir só esse cara, só imprimir essa imagem. Então, vai imprimir a imagem, para entregar para quem for, mas, óbvio, a gente sempre tem muita informação, né, que não são só 4 tabelinhas, senão nem precisaria de ter uma ferramenta de modelagem, né? Então eu posso pedir para ele gerar um documento para mim. Então eu viro para ele e falo, olha, eu quero que você coloque para mim só informação de segurança, ó. Não quero mais nada. Eu venho aqui, ó, não quero nada do diagrama, não quero nada do modelo, submodelo aqui, se eu quiser ver até a parte de security dele, ó, vai aparecer. Aí aqui eu tenho a entidade, ó. Informação geral dela, eu quero propriedade de segurança. Linhagem de dados, dicionário de dados. No dicionário de dados eu quero que ele leve para mim, ó, essas informações de segurança. Então isso aqui eu quero. Security type, security, qualquer outra descrição ali, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Security properties,
Então, esses carinhas aqui eu quero levar. Ó. E aqui, ó, deve ter uma aba só de segurança aqui para mostrar os dados, security. Ó. Com um detalhe, papapá. Então, vai ver esse cara aqui. Ó. Security, aqui é security usuário, tá? Não é a security que a gente quer aqui agora, não. Então, next, o vídeo falou, leva essa segurança de dados para mim. Esse cara aqui, ó. Finish, ele vai gerar um portalzinho. Vai gerar aqui um portal que eu consigo colocar debaixo aí de um SharePoint da vida, alguma coisa assim, e tem lá os critérios todos de segurança da empresa. Tá aí, ó, tabela de cliente e tal, LGPD, privacidade, regra interna da corporação, cliquei lá em cima, ó, vem os valores para mim, navegável. Ó. Ops, não exportei os dados dele. Ah, tá aqui. Tá aqui. É. Então os três carinhas aí, conformidade, critério de segurança, nível de privacidade. Eu acho que eu não exportei, ó, tá vendo? Eu marquei lá, mas eu esqueci de levar o... Não marquei direito lá na hora, lá, que me levaria para essas informações aqui desse cara. Mas aí eu consigo gerar esse cara, consigo ver informações das entidades que eu tenho. Ops. Eu devia ter feito melhorzinho lá. Não marquei muita coisa, não marquei os nomes, mas só as informações aí de critério de segurança. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com isso, gerenciar essas informações, tá? E aí até na validação do modelo, na hora que a gente vai validar o modelo, então tem aqui uma ferramenta de validação, né? Passamos por ela, mas onde ela está? No model, utilitário, validate model. Então, modelo lógico, onde eu estou selecionado aqui, ó, e eu posso vir aqui, ó, e marcar informação de segurança, ó, não utilizado. Então, vamos imaginar que ninguém usou as informações de segurança ali. Aqui eu acho que eu não tenho essa informação. Não. E aí fala, ó, pega só aí essas 4 tabelas para mim. Não deu erro nenhum. Se eu... porque a gente, para falar a verdade, eu criei 3 e usei eles, né? Se eu não tivesse utilizando eles, ia vir uma mensagem de erro aqui para mim falando que ninguém está usando os critérios de segurança ali daquele cara. A gente tanto usou e também definiu os parâmetros internos dele. Então a ferramenta também vai nos ajudar nessa parte aí de entender o que é sensível para depois a gente tomar ação. Porque não tem jeito a gente criar as ações de segurança sem a gente saber o que é sensível ou não é sensível. Então essa é a ideia aí da ferramenta do RStudio, tá ajudando vocês aí a estar gerenciando aí essas informações aí. Aí a ideia era mostrar isso para vocês, né? Conforme eu disse. Vamos ver aqui se a gente tem alguns questionamentos aqui para estar respondendo para vocês. Meu nome está aqui embaixo, Dormiville Nóbrega Tercios, meu e-mail, detercios@embarcadeiro.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail para mim, fiquem à vontade.